existem dois tipos de aprendizagem mais tradicionais aqui, quando a gente fala de aprendizado de máquina, né? Do aprendizado, existem alguns tipos. Então, se eu estou falando aqui de machine learning, né? Do aprendizado de máquina, eu tenho alguns tipos, né? Tenho lá a aprendizagem que é considerada supervisionada, a não supervisionada, a semi-supervisionada, e aí existem outros que eu não estou trazendo aqui, porque só essas duas abocanham aqui já cerca de, sei lá, 80% a 90%, vai. E para você que está começando, para mim é mais que o suficiente que você entenda que Machine Learning se subdivide nessas duas áreas aqui, tá bom? De forma bem didática, bem simples, bem baby steps, como eu gosto de trazer, para você também não dar um over, sei lá, esqueci o nome do trem aqui, do over de conhecimento na nossa cabeça aí, beleza? Tá começando, bora devagarzinho, bora no baby steps aí. Então é o seguinte, a aprendizagem supervisionada é mais ou menos assim. Então, você tem um exemplo aqui, ó. Você quer prever se o paciente possui uma doença específica. Você vai utilizar informações passadas, informações históricas de pacientes que possuíram e não possuíram a doença, para quando você jogar os dados desse paciente aqui novo, aqui, que você quer prever se o paciente possui ou não uma doença, você consiga dizer se esse cara realmente tem uma doença ou não. Eduardo, não entendi. Essa é a supervisionada? Sim. Por que ela é supervisionada? Ela é supervisionada porque você está se baseando em dados históricos de outros pacientes que tiveram a doença, beleza? Então, olha só. Imagina que você tenha... Deixa eu abrir essa parada aqui. Imagina que você tenha lá um paciente e aí esse paciente você quer prever se ele vai ter a doença ou não, beleza? Esse vai ter a doença ou não, a gente vai chamar ele de Y aqui, tá bom? Então, ó, o 1 é se o cara vai ter a doença e o 0 é se o cara não vai ter a doença. O que acontece? Os médicos chegaram e falaram para você bem assim, olha, quando eu quero prever essa doença aqui, ó, eu olho o colesterol do cara, e olho a pressão sanguínea dele, beleza? A pressão sanguínea dele. Então, essas são as duas variáveis que eu olho e aí eu já consigo saber se o cara teve a doença ou não. Tudo bem? Beleza. Essas duas variáveis que o médico olha aqui, que é se ele teve colesterol alto ou se ele teve pressão alta, são as variáveis que a gente chama de variáveis explicativas da doença que a gente quer prever. Então, ó, colesterol e... A outra que eu falei, até esqueci aqui, né? Colesterol e... Deixa eu ver se vocês estão atentos. Colesterol e... O que mesmo que eu falei? Hipertensão, cientista de dados, presta atenção. Colesterol e hipertensão são as duas variáveis explicativas. E o Y aqui é exatamente se teve a doença ou não. Só que acontece o seguinte, a gente está olhando aqui várias outras variáveis também, tá bom? A gente está considerando só duas aqui. E aí, como é que a gente vai utilizar essa informação para, num futuro, eu saber se o paciente teve doença ou não? Eu vou olhar exatamente esses registros históricos. Então, o que aconteceu? Eu cataloguei ali registros históricos de vários pacientes. Então, olhei lá, seu João. O seu João é o número 1 aqui. Seu João tinha um colesterol lá bem alto, era 150. E hipertensão, ixi, a pressão do cara também era 15/10. E aí, beleza, ele armazenou essas duas informações. Chegou lá na frente, ele teve lá uma doença do coração? E teve doença do coração sim, então marca 1. Beleza, eu vou agora para Maria. A Maria pressionava, o colesterol dela era baixinho, era 70. Ah, beleza. Hipertensão, ela tinha? Ah, nada, era 12/8, bonitona lá, pressão de boa lá, tal. Ah, ela teve doença? Não, não teve. E assim a gente vai armazenando centenas, dezenas, centenas de milhares, dezenas de milhares. Você pode... A quantidade de informação que você tiver dos mais diversos pacientes com os mais diversos resultados. Como que a máquina preditiva vai trabalhar? Ela vai utilizar esses vários registros aqui para aprender, né? Por isso que é aprendizado de máquina, para aprender se quando você jogar um valor ali de colesterol novo e um valor de hipertensão novo, você vai saber ali se ele tem ali uma propensão, é claro, né? Não é você não vai acertar 100%, se acertar você toma cuidado, porque você pode estar errando.
você vai acertar com um percentual ali de assertividade bom, se o paciente tem a doença ou não. Então, a aprendizagem supervisionada é exatamente isso. A gente olhou vários dados históricos do target ali, né, da variável que a gente quer prever, que a gente chamou de Y, né? Então, isso é aprendizagem supervisionada, quando a gente tem dados históricos de pacientes que possuíam a doença. Tranquilo? Beleza. Isso aqui é aprendizagem supervisionada. Eu tenho um exemplo aqui de aprendizagem supervisionada, tá bonitinho aqui para você tentar compreender o que é. Para você tentar compreender, não, para você assistir e ver a aprendizagem supervisionada sendo resolvida, tá bom? Beleza. Eduardo, entendi bacana o que é aprendizagem supervisionada. Eu sei que é quando eu tenho dados históricos da coisa que eu quero prever, né? Só que, então, quer dizer que se eu não tenho ali dados históricos ali da variável que eu quero prever, então eu já sei que eu tenho ali uma aprendizagem que ela não é supervisionada, né? Pelo oposto, não é mesmo, Eduardo? É exatamente isso, caro Padawan. Quando você não tem informações sobre a classe, sobre a variável que você está querendo prever, muito pelo contrário, quando a gente quer exatamente prever qual seria essas classes, você tem uma aprendizagem não supervisionada. Eduardo, me dá um exemplo aí para mim, por favor, para ficar mais claro. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Imagina que a gente quer prever qual é o segmento que você aí, cliente, vai se enquadrar para que eu possa fazer ali uma campanha de marketing e vender um produto para você. Por que isso é importante, Eduardo? Porque, cara, eu tenho aqui 10 mil reais e esses 10 mil reais aqui é a minha verba inteira de marketing. Eu não quero mostrar para Deus o mundo. Eu quero descobrir qual é o segmento dos clientes que são mais parecidos com aqueles clientes meus que compram, beleza? Eu não quero mostrar para qualquer um. Tem como eu fazer isso? Eu vou falar, tem cientista de dados. É claro que tem. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa é, a gente vai utilizar a aprendizagem não supervisionada com os seus algoritmos, né? Cada tipo de aprendizagem aqui, ó, tem os seus diversos algoritmos para fazer a construção dessa máquina preditiva. Lembra que eu te falei que o algoritmo, ele é o motorzinho ali da sua máquina preditiva? Então, a máquina preditiva pode estar resolvendo um problema de aprendizagem supervisionada ou não supervisionada. Então, aqui nessa aprendizagem não supervisionada, o que eu estou querendo fazer é uma máquina preditiva que me diga qual é o cliente ali, ou em qual classe ele está contido. Eduardo, explica aí para mim agora com o desenho, que você desenha muito bem, e eu acho que eu vou compreender aqui com o desenho. Então, vamos embora. Olha só. Imagina aí que você tem um cliente, beleza? O cliente aqui, o seu João, que é o número 1, a Dona Maria, que é o número 2, e tá bom, vai, tá bom. O cliente 1 e o cliente 2. E aí, você tem aqui, por exemplo, o valor da compra do seu cliente, tá bom? Então, você tem lá o valor da compra que o cliente fez. Você tem lá, esse aqui fez um S bem grandão aqui, que ele comprou um produto bem caro. E a Dona Maria, não, ela comprou um produto mais barato aqui. Então, o S cifrão vai ser menorzinho, beleza? E aqui é o valor da compra e aqui é a quantidade de produtos que foram comprados, né? Então, esse aqui comprou 3 produtos, esse aqui comprou 1 produto. Beleza. Agora, imagina que você tem aí não só 2 clientes, não só 3 clientes, mas tem vários clientes, né? Centenas de clientes. E você quer descobrir qual dos... Você quer compreender em qual classe esses 2 clientes vão estar. Porque uma coisa é fato, esse cliente tem diferença desse outro aqui. Eu consigo, numa análise bem simples aqui, ver que um gasta mais que o outro compra mais produtos do que o outro. Então, eu tenho certeza que esses clientes têm perfis diferentes, não é mesmo, cientista de dados? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer é, olha, eu não tenho ali o Y, que foi o que eu utilizei na aprendizagem supervisionada. Muito pelo contrário, eu quero prever esse Y aqui. Então, tem como eu jogar essas variáveis e falar para uma máquina preditiva prever esse Y para mim? Tem. E aí você vai utilizar os algoritmos próprios de aprendizagem não supervisionada, ele vai jogar para você algumas classes
e vai falar, olha, esse cliente aqui está numa classe 1, esse cliente aqui está numa classe 2, e assim sucessivamente. Você pode até configurar para dizer a quantidade de classes que você quer construir aqui. Tudo bem? Então, imagina que a gente descobriu que a classe 1 realmente tinha não só o seu João, mas tinha lá umas 130 pessoas que caíram na classe 1 e tinha lá umas 280 que caíram na classe 2, que é a classe da Dona Maria, que comprou menos. Cara, você não vai gastar dinheiro, verba de marketing em cima dessa galera aqui, ó. Você vai focar naqueles clientes que vão trazer resultado. E isso a gente pode fazer com aprendizagem não supervisionada. Lembrando que isso é só um dos exemplos que eu trouxe para você de aprendizagem não supervisionada. Existem outros problemas que você pode resolver com algoritmos de aprendizagem não supervisionada, tudo bem? Esse é só um exemplo bem simplório para você sair do zero e compreender esses dois ramos da aprendizagem de máquina.